rumo do bem e da paz. Em um caminho constante ele vai, distribuindo amor, sempre exaltando o Consolador, orientando o que deve ser feito. Fé em ação, não existe outro jeito. Companheiros de ideal espírita, nosso abraço fraterno e as nossas saudações em Jesus. Eu, Hélio Dias e Luciana Rosa, estamos iniciando agora o programa Grandes Vultos do Espiritismo. Vamos homenagear as grandes figuras do Espiritismo no Brasil e no mundo, personalidades fundamentais na decodificação de nossa doutrina espírita e sua divulgação. A terceira revelação é a porta para a grande renovação de nossa constelação crística. Apresentando a vida e a obra dos grandes mestres do Espiritismo. Ave Cristo para os grandes vultos do cristianismo. Biografia de Alfredo Júlio Fernandes, uma série da vida e obra de Alfredo Júlio. Alfredo Júlio, amor de um pai. A caridade é muito maior do que a esmola. Ser caridoso é ser profundamente humano, e aquele que nega atendimento ao próximo pode inverter consideráveis fortunas no campo da assistência social, transformar-se em benfeitor dos famintos, mas terá de iniciar, na primeira oportunidade, o aprendizado do amor cristão para ser realmente útil. Capítulo 2. Alfredo Júlio e sua conversão ao Espiritismo. Alfredo Júlio Fernandes se tornou espírita através de seu irmão mais velho, Manuel Júlio, e de seu grande amigo Joaquim Martins da Costa, profundos conhecedores da doutrina. Ignorando o espiritismo, Alfredo Júlio chegava a criticar o comportamento dos dois jovens, enquadrando-os no fanatismo, segundo o depoimento de Juvenília Rodrigues de Souza, trabalhadora do Centro Espírita Joana d'Arc, quando esta contava 90 anos de idade. Manuel Júlio, por sua vez, cansado de convidar o irmão a conhecer a nova doutrina, encontrou ensejo ao receber um convite de Alfredo Júlio para ir a um baile em certa ocasião. Só irei ao baile se antes você me acompanhar no trabalho do Centro Espírita. Logo mais, propôs Manuel ao irmão. Eu irei, mas vou ficar bem lá atrás, consentiu Alfredo Júlio. Alfredo Júlio Fernandes recebeu naquele dia provas contundentes da vida após a morte através da manifestação mediúnica, onde pôde reencontrar a sua primeira esposa, Dona Mocita, desencarnada há 2 anos e que lhe deu provas de ser ela ali presente. Naquele momento, Alfredo se entregou não só às emoções, como deixou o preconceito dar lugar à vontade de conhecer a doutrina espírita, e não parou mais. Vamos ouvir o companheiro Wellington Melo falando sobre a vinda de Alfredo Júlio Fernandes para a nossa região, como parte de um planejamento da espiritualidade superior. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de Jesus continue nos envolvendo. Com relação a falar de um amigo e de forma muito especial um companheiro que se afigura ora como amigo, ora como mentor, ora como pai, mas sempre companheiro, é motivo para nós de muita gratidão e de muita alegria. E é com esse espírito que aqui nos encontramos para refletirmos juntos em torno da vida, em torno das atividades, dos feitos, das atitudes de um servo fiel de Jesus nas nossas
das terras na nossa cidade. E nos chama a atenção, como o Sr. Hélio Dias nos disse logo no início, não existem coincidências, mas nos chama a atenção as datas. Vejamos. A doutrina espírita surge em Paris no ano de 1857. Menos de 10 anos depois, ela chega ao Brasil para aqui se enraizar. Eurípides Barçanufo reencarna em Sacramento a 1º de maio do ano de 1880. E Alfredo Júlio Fernandes reencarna como filho de portugueses no interior do estado de São Paulo, na cidade de Espírito Santo dos Pinhais, em janeiro de 1888. E como previamente anunciado para o Sr. Hélio Dias, Alfredo Júlio é sabido que é integrante da equipe de Eurípides Barçanufo. Nós vamos ver isso também numa história relatada, registrada no livro Regeneração em Vida, de autoria do Públio Carizio de Paula, nosso confrade aqui de Araguari. Nós vamos trazer um caso citado nesse livro. Mas o entrelaçamento das datas, essa programação de ordem espiritual, para que Alfredo Júlio viesse atuar como roteiro seguro de alcançarmos progressão de ordem intelecto-moral, de ordem espírita, nos chama a atenção que realmente trata-se de um fino e esmerado planejamento de ordem espiritual superior para que Alfredo reencarnasse no interior de São Paulo e viesse atuar aqui na nossa região. Vejamos alguns dados históricos. Nascido em 1888, se casa então no ano de 1917, ainda residindo no interior de São Paulo, com a dona Mocita, e com ela ele teve um filho que desencarnaram ambos no parto, tanto a dona Mocita quanto o filho de Alfredo Júlio. E no ano de 1920, um dos seus irmãos, espírita e já residente em Uberlândia, recebe então a visita de Alfredo Júlio, muito entristecido, muito abalado com seus enfrentamentos, evidentemente. E esse irmão frequentava a primeira casa espírita da nossa cidade, que é o Fé, Esperança e Caridade, conhecido por Centro Grande, lá na rua Machado de Assis, não? E o leva até lá. E é interessante que foi feito assim até uma permuta, porque o Alfredo Júlio se esquivava das coisas de ordem espíritas. Ele não tinha muita afeição, não se sentia muito atraído pelo espiritismo. Fora feita uma espécie de negociação. Olha, eu vou com você ao centro se depois você me acompanhar numa determinada festividade que o senhor Alfredo queria ir. Então, feita a negociação, vão ao centro. Mas lá, nesse dia exatamente, ocorreu um fato muito parecido com o que também envolve Eurípides Barçanufo naquela sexta-feira da Paixão do ano de 1904, lá na fazenda de Santa Maria, em Sacramento. Lá, a primeira vez que Eurípides Barçanufo frequentou uma reunião espírita, houve a manifestação de Bezerra de Menezes, de São Vicente de Paulo e de João Evangelista, como sabemos, explicando o Sermão do Monte. Alfredo Júlio, nesse dia, sentou-se mais lá no fundo em uma médium de psicofonia, porque àquela época era muito comum nas reuniões públicas ocorrerem comunicações espíritas ou espirituais. Uma médium vê-se então incorporada, como dizemos comumente, pela dona Mocita, a ex-esposa do Sr. Alfredo Júlio, agora desencarnada. E ela se dirige a ele, se identifica e começa a tecer um diálogo com ele. Mas isso não lhe chama a atenção e ela, certamente em espírito, percebe os questionamentos mentais do companheiro. E ela então fala assim: e olha, para que você não tenha dúvida de que realmente sou eu quem aqui me encontro, você tem uma marca de nascença na região fulana de tal. E ela descreve a marca e a região, que só teria conhecimento dessa
marca de nascença quem tivesse convivido com ele na intimidade. Fora a estrada de Damasco para Alfredo Júlio. Não havia dúvida. Era uma comunicação da sua querida mocita. Era verdade a imortalidade e a comunicabilidade dos espíritos. Torna-se espírita a partir de então. Agradeçamos a bênção da reencarnação. Chegamos ao final do programa Grandes Vultos do Espiritismo, com Hélio Dias e Luciana Rosa, apresentando a série Vida e Obra Alfredo Júlio Fernandes. Com o terceiro capítulo da série Vida e Obra de Alfredo Júlio Fernandes. Capítulo 3. O segundo casamento de Alfredo Júlio Fernandes. Nosso muito obrigado pela atenção dispensada e Ave Cristo em nossos corações. Alfredo Júlio, um raio de luz, servo do bem que a Deus nos conduz. Alfredo Júlio, de força e de paz. Alfredo Júlio, amor de um